Um escândalo que ameaça implodir as narrativas políticas do país estourou no coração do Congresso. A defensora pública Patrícia Betim Chaves, convocada para depor na CPMI do INSS, foi a peça-chave de uma bomba que caiu sobre os bastidores da política nacional. Em uma audiência tensa, marcada por confrontos, acusações e tentativas desesperadas de manipular os fatos, ela desmontou ponto a ponto a versão que setores bolsonaristas tentavam emplacar, de que as fraudes contra aposentados e pensionistas estariam ligadas ao atual governo Lula. Ao contrário, a defensora expôs que os primeiros casos registrados datam de 2018 e 2019, período em que Jair Bolsonaro ocupava a presidência. A revelação caiu como uma sentença, frustrando os planos da tropa de choque bolsonarista, que se esforçava para transferir responsabilidades e blindar o ex-presidente. O depoimento expôs em detalhes um esquema que devastou idosos, trabalhadores vulneráveis, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. O golpe era repetido com frieza matemática. Descontos de R$30, R$80 ou até R$90 apareciam misteriosamente nos contra-cheques dos mais pobres, sempre vinculados a supostas associações e, na maioria das vezes, atrelados a créditos consignados que jamais haviam sido solicitados. Patrícia revelou que se tratava de um padrão, um sistema organizado nacional que não fazia distinção geográfica, atingindo vítimas de norte a sul. A perversidade do esquema deixava um rastro de miséria entre aqueles que mal tinham dinheiro para sobreviver. Razoabilidade, um nome que vai ter a isenção técnica e a certeza que nós não estamos aqui para conservar bandidos de estimação. Com a palavra o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora doutora Patrícia Chaves, a cumprimento pela disposição em trazer esclarecimentos importantes a esta CPMI e observando aqui as muitas manifestações, né, é importante consignar que a condição de vossa senhoria aqui é de alguém que vem colaborar com essa comissão, não como investigada, mas como alguém que tem informações relevantes para instruir, né, especialmente o relatório que o relator deve apresentar junto a essa comissão. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. O que a Defensoria Pública da União fez foi tomar medidas administrativas e judiciais para evitar que as pessoas continuassem sendo lesadas. Se houve omissão, se houve crime, isso deve ser apurado na esfera competente. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Eu prefiro não responder essa pergunta. Ok. Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. A senhora tem conhecimento disso? Pode repetir a pergunta, por favor? Durante as investigações, a Polícia Federal solicitou a suspensão de todas as associações suspeitas e o Executivo implementou apenas parte dessas medidas. Muitas continuaram. Eu pergunto se a senhora tem conhecimento desse fato, desse acontecimento. Não tenho conhecimento. Como alguém que enxergou a angústia de aposentados, a vulnerabilidade dessas pessoas, eu lhe pergunto, poderia citar casos de entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal e especialmente pela Advocacia Geral da União? As entidades que não foram... Isso. Alvo de investigação? Alvo de investigação, sim. Essas entidades, essas informações podem ser solicitadas aos órgãos devidos, na verdade, ao Tribunal de Contas e à CGU. Já não tomou conhecimento disso? A Defensoria Pública da União não tem essas informações. A Defensoria Pública não tem? Não dispõe dessas informações. Não dispõe. Qual a sua avaliação sobre a proteção dos direitos dos beneficiários? A MP 871, editada pelo presidente Bolsonaro, e aqui já foi dito, da exigência de recadastramento com as devidas autorizações para descontos. Eu pergunto, durante a vigência dessa medida provisória, considerando o texto original, foi possível observar redução de lançamentos naquele momento? Entidades foram retiradas de operação naquele momento?
A Defensoria Pública tem conhecimento disso? Quantas entidades foram afastadas nesse período? Não temos conhecimento. Essas informações podem ser fornecidas pelo INSS. Já foi dito aqui, 4 entidades foram afastadas nesse período. 4 entidades foram afastadas. Depois que a medida provisória foi modificada e a partir das emendas da bancada do PT e aliados, houve aumento no número de descontos ilegais, como que a Defensoria Pública da União observa a evolução dos números no tempo? E qual a avaliação que se tem? O que desencadeou essa avalanche de descontos indevidos nessa fase? A falta de controle, a falta de transparência, a falta de controle dos mecanismos em relação à anuência dos segurados. Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares. Por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal, especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos, né, a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. É, o termo que Vossa Senhoria então era usou. outra Não, foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Presidente. Ela falou claramente. É a pergunta, é a anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Então faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem: na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas não há, Você está perguntando. não há essa possibilidade. A minha visão é Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que... A testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder. Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, assim, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para discorrer em tese. Né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião E a senhora acha que... em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra opinião... É a mesma coisa. Não, eu estou lhe perguntando objetivamente. A pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente.
A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. Mas, senhor presidente... A pergunta foi diferente. Quando se pergunta a minha opinião e quando eu tenho ciência ou não. Veja, Vossa Excelência, eu não, a opinião, obviamente, que numa CPMI, a opinião ou a visão, a leitura que alguém tem sobre os fatos, muitas vezes, embora não seja o cerne do que se busca numa CPMI, mas traz a leitura, traz a visão do profissional que atuou. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Me parece uma questão de escolha, ficar ao lado daqueles que sofrem as agruras de uma quadrilha que assaltou pobres. E veja, a fala de Vossa Senhoria no começo... Para encerrar, senador, eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas... Eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas para poder concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu já percebi que muitas delas, inclusive, são repassando pontos que para mim não ficaram absolutamente claros. Mas a fala inicial da depoente, ela trouxe aqui, essa quadrilha, essa organização criminosa, ela atuou com método. Ela tinha um público-alvo específico. Ela buscava justamente os mais vulneráveis. Palavras da depoente. Os mais idosos, os mais vulneráveis. Não disse nessas palavras, mas a leitura que eu tive é essa, e se eu estiver errado, pode me corrigir, e depois as evidências vão trazer, de repente, de baixa escolaridade, com salários menores, porque aí o valor do desconto é menor e não se chama tanta atenção. Portanto, essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas, tirou medicamento da mesa dessas pessoas. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando e não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. Obrigado. E o assunto agora é a CPMI do INSS, que aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho do relator, o deputado Alfredo Gaspar. As investigações começarão a partir do governo Dilma Rousseff, em 2015, até a gestão atual de Lula, incluindo também os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Mas o meu compromisso com um trabalho sério, técnico e com a justiça é muito maior do que qualquer preferência política. Também ficou definido o nome do deputado Duarte Júnior, do PSB, como vice-presidente do colegiado. A votação foi simbólica, sem registro de votos individuais dos parlamentares, depois de um acordo costurado com a base governista e a oposição. Quero aqui agradecer tanto à oposição como ao governo pela confiança e por encontrar em meu nome um nome de razoabilidade, um nome que vai ter a isenção técnica e a certeza que nós não estamos aqui para conservar bandidos de estimação. Bom, Silvio, hoje foram abertos, então, oficialmente os trabalhos dessa CPMI, das fraudes no INSS. Eu quero te ouvir primeiro sobre a escolha do deputado Duarte Júnior, do PSB, como vice-presidente do colegiado, da comissão. Dá para dizer que, de alguma forma, foi uma vitória do governo, nesse caso, depois daquela reviravolta no comando da CPMI. E tem mais, essa escolha de voltar, regredir até o ano de 2015 para iniciar as investigações foi acertada, Silvio, embora a gente saiba que houve o salto maior, né, bastante expressivo, tem ocorrido ali de 2022 para 2024, quando os descontos nas folhas dos aposentados e pensionistas praticamente quadriplicaram. Eu queria te ouvir nesses dois aspectos, Silvio. Olha, Paula, eu estou muito mais esperançoso com essa CPMI depois da reviravolta que a oposição conseguiu, depois do cavalo de pau que a oposição conseguiu dar naquilo que o governo tinha traçado num acordo com o Hugo Mota,
presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Eles tinham indicado o relator, um aliado do Republicanos, do Tocantins, o deputado Ricardo Aires, aliado de Hugo Mota, que sequer assinou o pedido para criação da CPI, e o Omar Aziz, que a gente conhece muito bem, principalmente pela CPMI, né? Aquela comissão lá da época da pandemia, era ele, o Renan, o Randolph, e o Davi Alcolumbre tinha colocado ele lá. Então, desde então, estou um pouco mais confiante nessa CPMI, porque o relator é alguém, de fato, comprometido com o campo conservador, com o campo ideológico da direita, sempre foi assim, e nada indica que vá mudar do dia para a noite a um ano da corrida eleitoral. Em agosto do ano que vem, a esta altura, todos os parlamentares que pretendem renovar mandatos, ou alguns que queiram galgar ali algum lugar maior, tentar um cargo majoritário, governador e por aí vai, e senador, né, eles estarão nas urnas. Portanto, ninguém vai fazer uma maluquice nos próximos 6 meses. É assim que a política funciona. Então, acho que o rumo está correto. A escolha do Duarte Júnior, ele já foi chamado no passado, ele é do PSB do Maranhão, Paulo, ele já foi chamado de herdeiro do Flávio Dino lá atrás. É um político jovem, um político ligado ao PROCON, tem uma carreira relativamente nova na política, mas era muito próximo do Flávio Dino. O partido é o mesmo, o PSB. Ocorre que o que alguns deputados têm dito, deputados que conhecem o Duarte Júnior, é que ele está num flerte com o União Brasil, com essa nova federação PP União Brasil, esse casamento que vai tomar conta da política, de um grande pedaço da política brasileira em Brasília, sobretudo do Congresso, né? 20% hoje, nas contas atuais, 20% do Congresso pertenceria a esta federação, 109 deputados e 14 senadores, além de 6 governadores, não vou me estender. Mas, ou seja, já dá para mostrar que é uma massa, uma argamassa muito grande. E o União Brasil está de olho nele, ele não disse não, inclusive tem uma declaração que eu até procurei dele falando sobre o tema, ele fala, olha, estou muito bem no PSB, mas entendo que alguns arranjos políticos, fico muito feliz com o convite. Pode ser, então, que ele dê uma migrada, né, que ele siga um caminho do centro para a futura centro-direita. Essa federação será uma federação de centro-direita. Então, eu acho que esse relator, na verdade, a oposição que está dando as cartas neste momento na CPI, porque conseguiu o apoio do Centrão lá dentro, Carlos Viana é centrão puro, é o puro suco do centrão, esse presidente. Mas é melhor ele do que alguém ligado ao governo, do que alguém que vai fazer o jogo do Lula. Então, eu acho que tem um caminho bom aí a seguir. É muito incipiente aí do trabalho. Serão requerimentos que vão passar em bloco e por aí vai. E para finalizar, só para se ter uma ideia do que seria o prejuízo, o nome para a vice-presidência dessa comissão era do Paulo Pimenta, que foi vetado na última hora. Alguém conseguiria imaginar o estrago que o Paulo Pimenta faria nessa CPMI? Alguém que estaria disposto a não investigar, tumultuar e, aliás, fazer aquele jogo para tentar defender bandidos. O Piotr, eu queria te ouvir também sobre essa decisão do relator de voltar às investigações até o ano de 2015, ainda pegando ali o segundo mandato de Dilma Rousseff, passando por Temer, Bolsonaro e também Lula 3. Embora a gente saiba, né, que tem um salto enorme entre 2022 e 2024, essas contribuições, né, esse roubo dos aposentados e pensionistas. Você acha que isso pode, de alguma forma, tirar o foco, voltar tanto tempo atrás? Eles colocaram como linha de corte aí 10 anos, né, até por conta do prazo de prescrição dessas investigações? Vamos lá. Eu não estou dizendo que as formigas são todas legais, mas você tinha uma fila de formigas. Aí, de repente, no governo Lula é uma fila de elefantes. Acho que essa é a proporção que a gente pode dar. É o que aconteceu. Você tinha ali, sim, descontos. Vale só lembrar que no último ano do governo Bolsonaro houve, por parte do Congresso, uma alteração na lei ali, que não era exatamente a intenção do governo, em que permitiu. Mas o salto de afiliados ou de associados a essas associações, a maioria completamente de picaretas, né? A gente viu
a forma como eles aliciavam os aposentados, a forma como eles inseriam esses aposentados na lista de contribuintes com essas mensalidades, esse salto acontece no primeiro ano do governo Lula agora, 2023. Então, uma coisa sim, se quer investigar até lá atrás, se tiver algum erro ali, corrige isso também. Agora, a anomalia é em 23. É aqui que o foco tem que ser dado. E pior, em 2024 o salto é ainda maior, dentro já do absurdo que tinha sido 2023. Só não pode se perder de vista este ponto. Porque ali você pode ter o que se chama de erros ali, que acontecem, tá? Mas você não teve uma exploração da ferramenta de aliciamento de aposentados nos anos anteriores. Isso aconteceu em 2023, com associações e sindicatos, todos muito intimamente ligados ao PT. Esse é um fato. Fatos são fatos, não vamos nos afastar deles. Então eu tenho dois fatos. As associações todas que lucraram muito com isso são todas ligadas ao PT, são todas ligadas à esquerda. E o salto aconteceu em 2023. Essas duas coisas são as mais importantes dessa investigação. É identificar um padrão de atuação desses criminosos nos descontos irregulares. O que é que eu quero dizer padrão? Eu quero dizer perfil das vítimas, localização territorial, quero dizer mesmo contador das associações, mesmo local de presença dessas associações, enfim, o desconto, se era um desconto padrão, um desconto com limite até X reais, enfim, se isso parecia algo organizado de norte a sul do país. Se identificou que esses descontos eles tinham um certo padrão, então os valores, como eu já falei, variavam em torno de R$30 a R$80, R$90. Então havia um padrão aí nesses descontos associativos. Se identificou que esses descontos ocorriam em aposentados e pensionistas, em sua grande maioria pessoas idosas, mais vulneráveis, de baixa renda, ou seja, com benefícios de valor mínimo. Se identificou muitos descontos associativos em comunidades mais remotas, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas. Houve essa identificação, então era um padrão, na verdade, tanto um padrão em relação a valores e um padrão em relação à forma de desconto. Geralmente estava atrelado a um crédito consignado, um desconto de crédito consignado. A Defensoria Pública da União atuou em diversas áreas, orientando a população, ajuizando ações judiciais individuais em relação a esses descontos e atuando de forma extrajudicial junto ao GTI da Previdência e Assistência Social. Ainda utilizando o restinho do tempo, mas isso só aconteceu depois que estourou a bomba, né? Depois que foi noticiado pelo Metrópolis, depois das denúncias. Antes disso... Isso não aconteceu só depois, isso vinha acontecendo bem antes dessas fraudes, da operação da Polícia Federal. Bom, mas não houve essa verificação mensal da regularidade fiscal, porque se houvesse essa verificação mensal, teria sido corrigido, estancado bem mais cedo. Né? Essa verificação mensal tem que ser feita pelo INSS. Exato. Os apontamentos foram feitos pelos órgãos, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Defensoria Pública da União. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Eu pergunto, na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Na visão da Defensoria Pública da União, a preocupação, na verdade, é evitar que essas fraudes continuem. O que a Defensoria Pública da União fez foi tomar medidas administrativas e judiciais para evitar que as pessoas continuassem sendo lesadas. Se houve omissão, se houve crime, isso deve ser apurado na esfera competente. Mas como alguém que é operador do direito, que esteve diante dos fatos, o que se observa é algo que se assemelha à negligência, cegueira deliberada ou uma associação criminosa com finalidade específica? Prefiro não responder essa pergunta. Ok. Mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O tempo que a senhora... Então era outra pergunta. Não foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Acabou de ser dito aqui
em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião E a senhora acha que... em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra opinião... É a mesma coisa. Não, eu estou lhe perguntando objetivamente. A pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Olha só, eu tenho aqui um relato que no dia 9/7 de 2020, segundo ano do governo Bolsonaro, houve, já com o Rolim presidente, a discussão da pauta pelo GTI sobre a regulamentação dos descontos associativos. Depois, 30/7, MPF pediu que a INSS disponibilize minuta de normas sobre remuneração das entidades. Passaram várias reuniões, 2020, 2021. Eu vou colocar agora 18/8 de 2021. MPF perguntou sobre regulamentação. Resposta do INSS, trará na próxima reunião. No mês seguinte, 29/9 de 2021, MPF perguntou sobre regulamentação. A INSS informou que ainda não foi emitida. 17/11 de 2021, MPF perguntou sobre regulamentação. INSS informa que ainda não foi feito. E assim foi feito até o final de 22, onde se acabou sequer com o registro anual, com o registro trianual. O recadastramento acabou de vez. O que a senhora considera quando foi aprovada a medida provisória acabando com o recadastramento? Seja anual, bianual, trianual, você deixou de existir. Isso ajudou quem? Isso possibilitou o aumento das fraudes em prejuízo dos segurados, aposentados e pensionistas. À medida em que a revalidação não é feita de forma anual, ela acaba dando espaço para mais fraudes, descontos que não são autorizados. Facilitou o roubo? Facilitou a perpetuação das fraudes. Defensora, se um presidente da República, ou eu como deputado, ou algum senador, tomar conhecimento de irregularidades e roubos, a senhora entende que nós temos obrigação de comunicar à autoridade judicial? Acredito que sim. Se não fizer, eu estou cometendo um crime de prevaricação? No mínimo? Eu acredito que não cabe a mim aqui apurar isso, porque... Conceitualmente? Definindo, a Defensoria Pública da União faz a defesa, não a acusação. Estou dizendo eu como deputado ou algum senador. Cabe ao Ministério Público Federal apurar os fatos. O que aqui dizem que foi editada uma medida provisória, e a vossa mesa, o presidente presidiu aquela comissão, que Vossa Excelência teria tomado conhecimento, levou conhecimento do presidente do roubo, e a época de 70 bilhões, Vossa Excelência falou, e nada foi levado ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, e nem os descontos foram suspensos. Isso foi um crime. E eu quero perguntar à mesa, no caso ao presidente, senador Isalci, por que Vossa Excelência defende que não haja recadastramento dos beneficiários que foram lesados? Eu não estou aqui como depoente nem convidado, mas posso dizer a Vossa Excelência que quem impediu o recadastramento anual foi as emendas do PT. Só isso. Senador, está aqui vossa assinatura numa emenda. O senhor fez uma proposta de alteração da medida MP 871/2019, cuja comissão o senhor presidiu, onde o senhor propõe o fim do recadastramento. O fim do recadastramento. Explique, porque na outra audiência o senhor disse que tinha mentira. Diga por que o senhor apresentou isso. Ainda em 2019, medida que o governo Bolsonaro acabou levando a cabo em 2022. Acabou com o recadastramento, como disse a defensora, facilitando o roubo. Também disse que não falou com nenhum deputado, nenhum senador, mas as fotos revelam, não estava aqui no momento, que o único deputado registrado conversando com a depoente durante esse período foi justamente o deputado Paulo Pimenta, do PT. É porque eu não acho correto fazer questionamento para uma pessoa que não tem mais direito de falar. Acho, inclusive, que do ponto de vista ético, não é adequado questionar uma pessoa que a gente sabe que não tem mais direito de falar. Inclusive, acho bastante esquisito esse tipo de conduta. Segundo lugar, ela não tem tempo. Não, pode responder quando quiser. Segundo lugar, eu não vou aceitar aqui, presidente, molecagem usando meu nome, certo? Não vou aceitar. Eu conheci a doutora Patrícia aqui hoje, junto com todos vocês. Eu jamais tive qualquer contato com a doutora Patrícia ou qualquer pessoa da minha assessoria, ou que eu conheça. Se eu cumprimentei a doutora Patrícia na mesa, foi por uma cordialidade.
Da mesma forma que o senhor, que o relator. Então, insinuar aqui que possa existir qualquer vínculo é uma irresponsabilidade, inclusive com a doutora Patrícia, que é uma profissional de carreira na Defensoria Pública da União. E as pessoas que vêm aqui merecem respeito. E levantar suspeição sobre uma pessoa dessa maneira é estimular mentira, fake news, que inclusive essa gente é acostumada a fazer. Então não aceito dizer que o fato de eu ter, de forma cordial, cumprimentado a senhora, da mesma forma que o senhor ou o relator, estabeleça qualquer tipo de suspeição, ou que ela tenha falado com a verdade quando foi questionada se ela conhecia algum parlamentar ou se ela tinha tido contato com algum assessor aqui. Então, com meu nome, ninguém vai fazer molecagem aqui dentro.